Tudo bem? Bom, na semana passada eu tinha começado a falar sobre pensamentos, né? Os pensamentos que muitas vezes passam pela nossa mente e a gente não observa, né? E acaba sofrendo uma mudança de humor no nosso organismo devido a esses pensamentos que são chamados pensamentos automáticos, né? Então, quem não veio quem não esteve aqui a semana passada, vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. A abordagem cognitiva, né, que é o estudo que Beck, um teólogo que se tornou um psicólogo, ele começou a fazer uma pesquisa e observou que muitas pessoas, elas entravam em depressão, começavam a ter ansiedades, né, assim, transtornos de ansiedade, e devido aos pensamentos automáticos que passavam ali na mente daquelas pessoas. E o pensamento, ele era tão rápido que as pessoas acabavam nem dando conta, né, daquilo que estava acontecendo com elas. E a maior parte desses pensamentos eram pensamentos negativos em relação à pessoa dela, em relação a outras pessoas também. E tudo isso passava na sua mente e mudava o seu comportamento, o seu humor, né? A pessoa, ela acordava bem, né? Tranquila, e muitas vezes acontece isso com a gente, né? A gente acorda e pensa assim: hoje eu vou lavar roupa, vou limpar a casa, vou, né, fazer isso, fazer aquilo, uma torta, um bolo, mas de repente ela para começar o seu trabalho, ou almoçar, ou alguma situação que ela passa naquele dia, e alguma coisa ali naquela situação fez com que ela trouxesse à memória algum pensamento que desmotivou, né? Mudou aquele bom humor, aquela situação que ela estava. E o pensamento automático, ele está muito ligado às crenças, às nossas crenças, né? Crenças religiosas, né? Até quando a professora estava falando sobre crença, né? Eu falei, já vem falar, né? Já vem atacar, né? Que muita coisa que a gente escuta na faculdade ele está atacando a fé, né? Mas não era nada disso. Essas crenças são aquilo que a gente aprende na nossa infância, né? São coisas que são passadas para a gente, né? Através do estresse da mãe, ou da avó, ou do vizinho, né? E vai passando aquilo para a criança, e aquela criança, ela vai, ou na escola, né? Muitos problemas emocionais surgem devido à escola também, não é só em casa. Às vezes em casa a criança, né, ela recebe todo o carinho, né, todo aquele cuidado da mãe, o cuidado de falar alguma coisa e tudo, mas lá na escola não, tem sempre aquelas crianças, né, que já vem de uma família totalmente desestruturada, né, lá bagunçada, e não são culpados, né, e acaba por estar no meio daquela revolta, daquela situação que aquela criança está passando, ela acaba descontando no amigo, aí xinga ele, né, de mané, de orelhão, né, e a criança, ela vai, né, tudo que vão falando
ela não tem uma estrutura para rejeitar, então ela vai acreditando que tudo aquilo que aquele amigo, né, aquele colega, né, está falando realmente é o que está acontecendo com ela. Então, aquela criança, ela vai crescendo e acreditando realmente que ela não tem condições, que ela é fracassada, que ela é feia, né? Que ela é zoião, que ela é enxerida, curiosa e tudo mais, né? A gente, como eu falei na quinta-feira passada, a gente tem que pedir para Deus muita sabedoria para a gente poder estar tratando com os nossos filhos, com os nossos netos, agora quem está na fase de netos, né, como pastora, e outros, né, a Maria, logo também, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, pedir para Deus sabedoria, para a gente realmente ensinar a criança, né, o caminho que ela deve andar, porque se ela for bem ensinada, né, ela jamais vai se afastar. A gente vê aí o exemplo de Timóteo, né, Paulo falando para ele não se afastar dos ensinamentos que sua mãe e sua avó passou para ele, né? Então você vê a importância de a gente ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, a palavra de Deus, e não só em palavras, mas a gente procurar também viver, né? Uma das coisas que a gente vai estar vendo hoje, e até eu trouxe um exercício para a gente fazer, para quem quiser, né? Eu ia passar no papel e dar um para cada um, mas não deu certo, porque hoje eu curti mais um pouco meu netinho, acabei não indo para a impressora, mas eu prometo, não vou prometer, minha mãe sempre ensinou isso, a gente tem que sempre tentar, né, cumprir. Eu vou tentar a semana que vem trazer escrito para vocês. Então a gente já falou que as crenças, elas vêm da infância, são coisas que são colocadas na cabecinha da criança, e a criança, por não ter uma estrutura assim madura, ela acaba acreditando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem aqui uma das coisas que a gente tem que sempre fazer é questionar aquilo que passa na nossa mente, ou questionar o porquê que eu estava bem e agora não estou bem. Estranho. Estava muito bem, eu estava animada, eu levantei, eu orei, eu li a palavra, de repente, não sei, aconteceu, eu estou me sentindo mal, uma dor na barriga, um mal-estar, né? Tenho que analisar tudo. Será que eu esqueci de almoçar? Será? Né? O que aconteceu? Então, tudo aquilo que vier na nossa mente, que vem e muda, você tem que pensar, sentar e pensar o que eu estava fazendo quando eu comecei a me sentir triste. O que eu estava fazendo? Que situação eu estava vivenciando ou conversando naquele momento, né? Que entrou esse sentimento. Então a gente tem que questionar aquilo que está passando ali naquele momento na nossa cabeça. Tem um exemplo aqui de uma pessoa, peguei, né? É uma pessoa que é convidada para a festa de aniversário. Está dando para entender? Deu para entender, né? A Patrícia que veio hoje, está dando para entender ou não está? Estou falando sobre pensamentos automáticos, e esses pensamentos, eles influenciam muito o nosso comportamento, nossas emoções, tá? Então é sobre isso. Então, uma pessoa que foi convidada para uma festa de aniversário de um colega de trabalho, e essa pessoa tem um autoconceito ruim, essa pessoa que foi convidada, consequentemente uma baixa autoestima. Então ela já está, né, já não se sente assim muito valorizada, acho que ninguém gosta dela, né, que ela não é capaz.
ela logo tem um pensamento automático de que somente foi convidada por educação. Então, essa pessoa que foi convidada para essa festa, por ela ter a parte da autoestima dela está baixa, né? Ela está se sentindo que ninguém gosta dela, que ela não é importante, que ela não tem valor. Ela já julgou que aquela pessoa convidou ela para essa festa de aniversário somente por educação. Talvez porque ela estivesse ali perto, então a pessoa convidou ela. Bom, se ela não questiona o pensamento, sente e age como se fosse verdadeiro. Quer dizer, quando a gente não questiona aquilo que a gente está sentindo, se sente desvalorizado, se a gente não questiona, mas por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto desvalorizada? Por que eu me sinto incapaz? Por quê? Né? Por que eu me sinto tão fracassada? Eu tenho que questionar, por que eu estou me sentindo assim? Por que quando as pessoas vêm conversar comigo, eu me sinto, tímida, eu não quero... Por que eu me afasto das pessoas? Porque tem pessoas que não se associam com outras. Por que eu sou assim? É importante você questionar. Para quê? Para que encontre a solução daquela situação que você está pensando. Porque se você está passando por isso, talvez você pense, pastor, falando sobre pensamentos automáticos, eu estou falando de algo que traz sofrimento. Algo que traz sofrimento. Talvez você conhece alguém que é assim, que não se associa, que não conversa com outras pessoas, que vive triste, para baixo, e você simplesmente fala, eu não suporto aquela pessoa, porque ela sempre está para baixo, sempre está, mas ela está sofrendo em relação a isso. Então, a psicologia dessa área, ela vai tratar daquela situação que aquela pessoa está passando, porque isso está fazendo com que ela não desenvolva, ou que ela não tenha perspectiva nenhuma de vida, de futuro, nem de nada. Então, eu estou falando de uma pessoa que ela pode estar encaminhando para uma depressão, para uma situação assim grave. Então, por enquanto, ela não se associa, ela acha que ninguém gosta dela, tal. Por enquanto está só ali, Mas que isso tem que ser tratado, tem. Por que eu estava conversando com uma das irmãs que eu conversei com a Maria, conversei com a Lia, agora eu não sei com quem que eu falei. Às vezes eu chego em casa, eu converso com as pessoas, aí eu chego em casa, assim, fico pensando, mas com quem mesmo que eu conversei? Aquela situação e tal, eu não me lembro quem deu o exemplo, um exemplo tremendo, assim, eu fico pensando, às vezes eu comento assim, aí a pessoa fala, não, mas foi eu, que falei, não foi a fulana, mas eu estava falando sobre situações que a pessoa, ela passa, e que acaba impedindo. Não foi bem isso que eu falei com vocês, mas espera aí que eu tenho que me encontrar aqui. Agora me deu um branco aqui. Mas situações que a pessoa passa que acaba impedindo de ela realmente ser aquela bênção que Deus tem para a vida dela, Mas eu vou encontrar o que eu estava querendo falar e desviei meu pensamento. Entrou um pensamento automático aqui e me tirou do foco. Então a gente está falando sobre essa pessoa. Se ela avalia o pensamento, fazendo o levantamento das evidências a favor desse e contra o mesmo, passa a ter uma ideia mais próxima da realidade, permitindo que tenha um comportamento mais adequado. Quer dizer, se essa pessoa que foi convidada para o aniversário, ela começar a avaliar se realmente
aquela pessoa convidou ela por educação, ou se não foi, ou porque ela tem um contato com essa pessoa gosta muito dela, e ela também gosta, tem um contato com, né? Ela vai o quê? Vai desconstruir aquele pensamento negativo. E ela vai se sentir o quê? Em vez de ela recusar esse convite, ela vai sim nessa festa, porque ela levantou várias hipóteses que ela foi realmente convidada, porque ela é amada, porque ela é considerada por essa pessoa. Então, o papel dessa cognição, dessa teoria, é desconstruir aquilo que nos leva ao sofrimento, né? E construir aquilo que nos vai ajudar a ter bom sucesso em tudo que a gente fizer. Eu vou estar seguindo aqui, porque eu me desligo e acabo. Caso conclua que não há distorção cognitiva, já que há mais evidências que sustentam o pensamento automático desafiado, pode partir para a resolução de problemas, ou seja, aceitar a realidade do momento e questionar-se sobre o que pode fazer quanto a isso, fixando seu objetivo na situação. Exemplo, ser convidada a festas de trabalho pelo fato das pessoas gostarem dela, então teria comportamento que ajudariam a alcançar essa meta. Por exemplo, se eu passa um pensamento na minha cabeça que eu sou fracassada, né? Isso daí, por mais que eu relute, ou eu vou começar a me comportar como uma fracassada. Tudo que eu for fazer, eu já vou naquele sentimento de fracasso. Eu vou limpar essa igreja, mas eu tenho certeza, porque eu me lembro plenamente, minha mãe falava assim para mim, ó, você não sabe fazer nada, você arruma essa casa que nem o seu nariz, você varre esse chão que nem o seu, né? Olha lá, olha os cantinhos, ó, eu me lembro dos cantinhos, ai meu Deus, quando eu ia varrer a casa, minha mãe estava ali e ficava lá, ó aquele cantinho, tá? Meu Deus, a casa era pequena, mas parecia uma quadra assim de futebol. Você não varreu aquele canto, aquele cantinho, né? Então, quando eu varria a casa, eu já ficava observando se ela estava por perto, né? Que aí eu podia dar aquela varrida geral, mas se ela tivesse, era tanto canto. E você vai criando aquele sentimento de que você não sabe varrer a casa, né? E isso vai influenciando o seu comportamento. Você vai varrer a casa de alguém, você fica com medo. Talvez você já sentiu isso. Aí eu vou lavar a louça para você, mas ó, nem sei se está bem lavada. Porque da onde? E surgiu essa ideia de eu vou lavar a louça para você e nem sei se está bem lavada. Porque lá quando você era criança, talvez sua mãe falava assim, olha, você lavou essa louça aí, está suja. Pode lavar essa panela direito. Olha, lava e continua sujo. Então você suja. Está dando para entender? Quem não lava a panela vai relacionando a outras coisas, né? Está dando para entender? Que muitas situações que a gente passa hoje são coisas que aconteceram lá na sua infância e vai trazendo à tona, a sua mente vai trazendo à tona. A forma que você, o medo, né? Às vezes você tem algum medo e você não sabe de onde que surgiram, né? Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. E para dormir, né? Boi da cara preta, né? Esse menino que tem medo de careta. Eu fico imaginando na carinha dos meus irmãos assim. Bicho papão, sai de cima do telhado, deixa o meu nenê dormindo sossegado. Imagina! Eu me lembro dessas músicas que eu cantava para meus irmãos. Como eu era irmã, né, eu deveria, assim,
cantar com um pouco mais de expressão. Bicho, sai de cima do telhado, né? Deixa o meu bebê dormindo sossegado. Tomara que eu nunca tenha frisado que realmente existia o bicho-papão, né? Para dar mais medo pro irmão, né? Mas aí você começa a ser uma pessoa medrosa. E existem medos que são saudáveis, mas também tem medos que não são saudáveis. O medo que te leva a preservar a sua vida, esse é saudável, né? Ainda que tem pessoas que arriscam ainda a sua vida. Para mim, eu acho assim, um pecado, né? A pessoa fazer alguns esportes que acaba colocando a sua vida em risco, sendo que existem tantas pessoas que estão no hospital pedindo mais um dia de vida, né? E tem pessoas que praticam esportes aí que, né? Então, muitos medos que surgem na nossa vida, que são chamados de fobias, né? Elas surgem devido também às crenças, coisas que também foram lá frisadas na tua cabeça, colocada lá, e você não sabe, de repente você tem medo. Você tem medo de barata, você tem medo do homem que passa na rua com um saco, né? Pedindo esmola. Você tem medo de palhaço, você tem medo de barata, eu já falei, né? De barata. Olha, se você sair daqui, vai vir uma barata, vai voar na tua cara. Tu fica quieto aqui, né? Às vezes a criança, ela tem, lógico, medo, né? Eu conheço uma pessoa que tinha medo daqueles mosquitinhos pequenininhos que fica no banheiro, daquele, né? Que é o bobão, né? Que eu chamo de bobão, porque você bate nele, ele já, né? Mas por que surgem esses medos? Coisas que aconteceram e que te traz. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Quando eu ouvi esse estudo lá na faculdade, eu comecei a pensar em muitas coisas que aconteciam comigo e eu não sabia de onde tinham surgido. E quando eu sentei, comecei a pensar, né, na minha vida, nos anseios, no sentimento de incapacidade, de insegurança, coisas que surgiam assim, nas limitações, que muitas coisas eu tinha totalmente um medo assim, inexplicável de realizar, de fazer. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu comigo? Né? E eu comecei a me lembrar, porque você começa a se lembrar, não sei se alguma coisa aconteceu quando você era bebezinho. E se você tem a sua mãe, você pode conversar com ela para resolver essa situação que você está sentindo, para você se sentir melhor, né? E muitas coisas eu comecei a me lembrar, né, de coisas que eu passei e que trouxe esse medo. Eu tinha um medo insuportável de cantar. Eu me lembro quando o Weber